No início da criação, Deus fez o céu e a terra estava sem forma e vazia, e as trevas estavam sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E disse Deus: faça-se a luz, e fez-se a luz. E viu Deus que a luz era boa, e separou Deus a luz das trevas. E chamou Deus a luz dia, e as trevas chamou noite, e foi a tarde e a manhã do dia primeiro. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão, e separou as águas que estavam debaixo da expansão das águas que estavam sobre a expansão, e assim foi. E chamou Deus a expansão céu, e viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã do dia segundo. E disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo do céu para um lugar, e apareça a porção seca, e assim foi. E chamou Deus a porção seca terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares, e viu Deus que era bom. E disse Deus: produza a terra a erva verde, erva que dê semente, e a árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente está nela sobre a terra, e assim foi. E produziu a terra a erva verde, erva que dava semente segundo a sua espécie, e a árvore frutífera, cuja semente estava nela segundo a sua espécie, e viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã do dia terceiro. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para separarem o dia e a noite, e sejam para sinais, e para tempos determinados, e para dias e anos. E sejam para luminares na expansão dos céus, para iluminar a terra, e assim foi. E fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para dominar o dia, e o luminar menor para dominar a noite, e fez também as estrelas. E os pôs Deus na expansão dos céus, para iluminar a terra, e para dominar o dia e a noite, e para separar a luz das trevas, e viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã do dia quarto. E disse Deus: produzam as águas répteis animados, e ave voando sobre a terra, sob a expansão dos céus. E criou Deus os grandes monstros marinhos, e toda a alma vivente, que os águas produziram abundantemente segundo a sua espécie, e toda a ave que voa, segundo a sua espécie, e viu Deus que era bom. E os abençoou Deus, dizendo: frutifiquem e multiplicai-vos, e enchei as águas nos mares, e as aves se multipliquem na terra. E foi a tarde e a manhã do dia quinto. E disse Deus: produz a terra alma vivente segundo a sua espécie, gados e répteis, e bestas da terra segundo a sua espécie. E assim foi. E fez Deus as bestas da terra segundo a sua espécie, e os gados segundo a sua espécie, e todos os répteis da terra segundo a sua espécie. E viu Deus que era bom. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que rasteja sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E os abençoou Deus, e disse-lhes Deus: frutifiquem e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que rasteja sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado tolte a erva que dê semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda a árvore, em que há fruto de árvore que dê semente, para vos servir de mantimento. E a todo animal da terra, e a toda ave dos céus, e a todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda a erva verde vos tenho dado para mantimento. E assim foi. E viu Deus tudo que havia feito, e eis que era muito bom, e foi a tarde e a manhã do dia sexto.